Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Amoroso Borges, sou coordenador e professor do Colégio Brasileiro de Osteopatia Veterinária, se ainda você não me conhece. Na aula de hoje, eu estou aqui com o lockdown, a gente vai falar um pouco de fisiologia digestiva, principalmente em alguns distúrbios que podem acontecer relacionados com a digestão de gorduras. Então aqui eu fiz alguns esquemas, né? Desenhei o trato digestório cranial aqui, né? Então aqui a gente tem o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e o duodeno, né? Também desenhei aqui o baço e o rim esquerdo também. E aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, alguns esfínteres, algumas aberturas que essas vísceras têm, né? A primeira que eu queria destacar é a cárdia, né? Que é o esfíncter aqui, então, de transição do esôfago para o estômago. E a gente vai ter também aqui na saída do estômago o que a gente chama de esfíncter pilórico ou piloro. A transição aqui do estômago, então, para o duodeno vai chamar de piloro. E aí o duodeno a gente vai ter algumas subdivisões, né? A gente vai ter essa primeira porção do duodeno aqui, mais lateralizada, mais horizontal. Um ângulo aqui mais cranial, duodenal. Um trajeto descendente aqui, que seria a segunda porção do duodeno. A gente vai ter também um ângulo mais caudal aqui do duodenal, uma outra porção horizontal e uma mais oblíqua aqui, que vai finalizar numa estrutura, uma região que a gente chama de ângulo duodeno-jejunal, ou seja, a transição do duodeno para o jejuno. Nessa porção descendente aqui, existem algumas aberturas que eu gostaria de destacar, né? A gente chama essa abertura principal, que esse esfíncter principal, ele é conhecido também como esfíncter de Oddi. Mas é importante a gente citar outras nomenclaturas, né? Que vai ser a principal, então, que é a papila duodenal maior, e a gente vai ter também a papila duodenal menor. Qual que é a importância disso? Porque nessas aberturas, eu vou chamar aqui mais para simplificar de esfíncter de Oddi, vão desembocar algumas substâncias que vão auxiliar na digestão. Entre elas, então, o conteúdo biliar, que vem da vesícula, e o suco pancreático, no qual vão ter, então, enzimas digestivas, as proteases, as maltases, né, as lipases pancreáticas também, que vão fracionar, quebrar as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em glicose e as gorduras em ácidos graxos e triglicérides, basicamente, tá? E aí, existe um caminho a ser seguido aqui, né? Porque a bile, ela é produzida no fígado. Acontece que quando o fígado produz essa bile, se ela não é necessária ainda aqui no duodeno, ela vai seguir um caminho contrário, tá? Quais vão ser esses caminhos? Então a bile produzida pelo fígado vai descer aqui, principalmente nesse ducto que a gente vai chamar então de ducto hepático, ok? E ele vai se encontrar com esse ducto que sai aqui da vesícula, que a gente chama de ducto cístico. A junção entre esses dois ductos, o hepático e o cístico, vai dar o que a gente chama de ducto colédoco, ok? Esse ducto aqui vai ser o ducto pancreático, ok? Então, a bile produzida no fígado aqui vai descer aqui, vai passar pelo ducto colédoco e, se não for necessário, ela volta pelo ducto colédoco, pelo ducto cístico e é armazenada na vesícula. Mas vejam o tamanho do fígado, vejam o tamanho da vesícula. Não vai caber tudo isso de bile, né? Então a vesícula ela faz o quê? Ela desidrata, ela concentra mais a bile aqui. Então ela perde mais líquidos, mas fica mais concentradas em sais e ácidos biliares aqui, tá? Então a bile biliar, a bile da vesícula, ela é muito mais potente do que a bile hepática, ok? Então quando é que essa bile vai ser necessária? Ela vai ser necessária quando o animal ingerir, então, algum alimento que contenha proteína, mas principalmente a gordura, tá? O que a gordura vai fazer aqui? O que ela vai sinalizar? A partir do momento que a gordura passou do piloro
e entrou aqui no duodeno, o duodeno vai receber essa informação e vai produzir uma substância chamada de colicistocinina, ou colicistoquinina, ou simplesmente CCK. O que é CCK? O que a colicistocinina vai fazer? Duas coisas. O relaxamento do esfíncter duodenal e a contração da vesícula biliar. E aí sim, o que vai acontecer? Essa vesícula vai contrair, o esfíncter está relaxado, a bile entra e vai ter a ação de emulsificar a gordura para facilitar a ação da lipase pancreática, que vai seguir o mesmo caminho e também vai se beneficiar dessa abertura, tá? Mas aí não só vai entrar a questão da lipase, mas as proteases e as enzimas relacionadas com a digestão de carboidratos também, tá? E aí é muito importante lembrar do seguinte, que o conteúdo gástrico, ele tem um pH ácido, justamente para uma forma de proteção, mas também ativar o pepsinogênio em pepsina, para já começar a digestão de proteínas. Só que a mucosa estomacal, ela é preparada para esse pH ácido, diferentemente do duodeno, que não é, a da mucosa do duodeno. E aí qual que vai ser a questão aqui? A questão vai ser que, além de sais e ácidos biliares e enzimas digestivas do suco pancreático aqui e na bile, vão ter também íons bicarbonato, que vão alcalinizar o pH do quimo e vai então proteger a parede duodenal aqui, ok? Como é que um animal pode apresentar uma disfunção do trato digestivo, ou seja, problemas digestórios? Uma das possibilidades aqui são espasmos desses esfíncteres duodenais. O espasmo desse esfíncter duodenal vai dificultar a entrada do suco pancreático e dificultar a entrada da bile, acarretando então dificuldades digestórias. Vai ser aquele animal que vai apresentar então uma digestão muito lenta, muito dificultosa. E o grande problema, inclusive, pode haver também um pouco de agressão aqui na parede duodenal, justamente por quê? Porque não está entrando íon bicarbonato aqui. E ao não entrar íon bicarbonato, a consequência aqui então vai ser que não vai alcalinizar esse pH e a mucosa duodenal vai sofrer por isso, ok? E de que forma que poderiam gerar então essas disfunções de esfíncter? Pode ser como a Mariana Poltosi, a professora Mariana Poltosi colocou no último vídeo daquele teste do tubo visceral. Se você ainda não viu, veja aqui que no nosso canal já tem esse vídeo também. Pode ser ocasionados por infecções do trato gastrointestinal, por aderências cicatriciais ou realmente sensibilidades alimentares que vão então acarretando aderências e diminuindo a capacidade de deslizamento entre essas camadas faciais viscerais. Mas também pode acontecer o seguinte, pode acontecer por facilitações medulares relacionadas com a coluna vertebral, tá? E aqui eu destaquei alguns esqueminhas aqui, né? A principal inervação desse trato gastrointestinal mais cranial vai estar relacionada com um nervo chamado de nervo esplâncnico maior. Ele emerge principalmente de T13, que é do segmento medular de T13. Mas algumas pesquisas elas têm demonstrado que a inervação de estômago e fígado ela vai se originar principalmente de T2 a T10, tá? Mas vai vir de T2 até L2, mas principalmente de T2 a T10 vão ser os segmentos que vão apresentar maiores fibras nervosas para estômago e fígado. E vesícula também, tá? Já para o duodeno e para o pâncreas, a gente vai ter o seguinte: de T2 até L3 vão originar então esses nervos aqui também, tá? Mas os segmentos mais relacionados com o duodeno e o pâncreas vai ser de T6 até L1, ok? Também via nervo esplâncnico maior, tá? O nervo esplâncnico maior ele vai fazer sinapse num gânglio paravertebral chamado de gânglio celíaco. E aí a sua fibra pós-ganglionar vai se direcionar ali para as vísceras.
E aí, o que a gente pode levar em consideração aqui? A gente pode levar em consideração o seguinte, que alterações de mobilidade vertebral podem provocar um reflexo chamado de reflexo somato-visceral, ou seja, a disfunção de mobilidade vertebral vai afetar a inervação dessa víscera, e afetando a inervação dessa víscera, eu posso acarretar então em problemas de mobilidade visceral, e esse problema de mobilidade visceral vira uma bola de neve, acarretando também aderências e dificultando a mobilidade visceral, e também pode causar um espasmo ou má função de alguma víscera relacionada com isso. Por isso que uma boa avaliação vai me direcionar a isso, tá? Em que eu vou avaliar e eu vou encontrar restrições, por exemplo, em T6, T7, e a hora que eu inibir uma víscera, a mobilidade vertebral ela normaliza. Isso é um teste inibitório que a gente faz, e vocês vão aprender na formação também, tá? A mesma coisa aqui, se de repente é uma disfunção gástrica, pode ser que haja então, facilitações de T2 a T10, que são os principais ramos ali de inervação, e a hora que eu faço um toque inibitório no estômago do animal, a mobilidade ela tende a se normalizar. Tudo bem? Então isso é um fator importante. E tem uma outra questão também que faltou colocar aqui, que tem a inervação parasimpática dessas vísceras, né? O nervo vago, tá? Então o nervo vago é que vai fazer toda a inervação parasimpática de fígado, de estômago, de baço, de rim, de duodeno, de pâncreas, vesícula também, tá? Então, eu também tenho que levar em consideração alguma facilitação relacionada com o nervo vago, principalmente em disfunções relacionadas com a base craniana do animal, especialmente a sutura petro-occipital, ou seja, a porção petrosa do temporal, relação da porção petrosa do temporal com o occipital, onde vai haver o forame jugular, que é por onde emerge o nervo vago, saindo do crânio, indo em direção ao pescoço, e depois vai seguir seu caminho. E um último adendo também são algumas relações faciais que eu tenho que levar em consideração, tá? Por quê? Porque às vezes não só a víscera vai apresentar disfunção, mas as fáscias que conectam essas vísceras também podem apresentar disfunção, tá? Então, por exemplo, entre o estômago, duodeno e o fígado, eu vou ter uma estrutura chamada de aumento menor. Vai conectar, então, o estômago, duodeno e fígado, ok? Eu vou ter também, nessa região aqui no ângulo duodeno jejunal, uma outra estrutura que a gente chama de raiz do mesentério, e ela vai se direcionar até a junção ilho-cecal, tá? Que é a transição ali da porção mais distal do intestino delgado, que é o ilho, para o começo do intestino grosso, que é o ceco, ok? Eu posso também levar em consideração uma outra estrutura, que vai ter o ligamento falciforme que divide aqui em lobo direito e lobo esquerdo aqui do fígado, e que depois ele se expande lateralmente, formando os ligamentos coronários direito e no lobo esquerdo, o esquerdo, tá? E na sua porção final, ele forma dois ligamentos triangulares. Todos esses ligamentos falciforme, coronários e triangulares, eles vão conectar o fígado ao diafragma, tá? Em contrapartida, a gente vai ter uma outra face aqui, chamada de ligamento gastrofrênico, que também vai conectar o fundo do estômago, ou seja, a porção mais cranial do estômago, ao diafragma também, tá? Então, o diafragma também vai desempenhar uma função bem importante aqui na questão digestiva, tá? Se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre o diafragma, tem bastante assunto para falar, tá? Então, acho que o diafragma é um assunto legal também. Se você gostar, comenta aqui, por favor, tá? Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês dessa parte de fisiologia digestiva. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem possa se interessar, tá? E mais uma vez, a gente já tem pouquíssimas vagas aí para a turma 2, tá? Então, se você está interessado em fazer a formação conosco, entra no link lá na nossa página do cbosteopatia.com.br, que lá a gente vai ter mais informações, tá bom? Forte abraço e bons estudos!